Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos com umas mensagens muito importantes durante esses 3 dias, finalizando agosto, mês de agosto. E hoje nós vamos falar o tema o altar da família. Tem muita família aí que não tem mais altar em casa. E conosco está o irmão Elias Santiago da Sembra. Obrigada, irmão Elias, por estar sempre conosco aqui colaborando. Obrigado eu, bom dia, irmã Alexandra, bom dia a todos os irmãos, graça e paz seja convosco. Para eu uma grata satisfação novamente estar aqui para compartilhar o pão da vida com meus irmãos, e é um motivo de alegria, né, ter essa oportunidade, este privilégio. Eu considero como sendo um grande privilégio, irmãos. Eu sei que tem muitos que não gostam, mas eu considero um grande privilégio. Sempre que ouço o chamado de Deus para falar, mesmo que eu não esteja preparado, eu sei que Deus me capacita para isso. E eu creio, tenho fé, e Deus tem me atendido. Antes de nós darmos início e falar sobre o altar aqui, eu gostaria de falar para a irmã Terezinha, ela pode estar fazendo aí o chá de abacaxi junto com a casca, e colocar nesse chá de abacaxi as folhas de guaco verde. E também fazer separadamente o chá da entrecasca da mangueira. Tira um pedaço da casca e descarta ela, tira um outro pedaço mais de dentro e a irmã vai fazer um pedaço pequeno mesmo, colocar na panela, fazer o chá, misturar esses dois chás e vai tomar, irmã. Esse chá é muito bom para eliminar tosse, tá bom? Tá bom, Muito bem. graças a Deus. Então, pela graça e poder de Cristo, nós vamos considerar esse tema de suma importância para nós. Eu creio que todos os temas que vêm a nós, irmãos, é para chamar a nossa atenção. Eu sei que tem muitos irmãos que já têm instituído em seu lar o altar de adoração a Deus. Mas tem irmãos que precisam de realizar esse trabalho, esta obra em seu lar. Primeiro em seu coração e depois em seu lar. E em sequência na igreja. Porque quando nós adoramos a Deus de corpo e alma ou de coração em casa, nós levaremos também para a igreja a nossa adoração a Deus. Então, é como se fosse uma pedrinha jogada no rio, né? Ela inicia primeiro em nosso coração, em nosso lar ou nossa família, e assim vai espalhando, aqui como diz a oração da irmã Joquebede, né? Ou seja, de dentro para fora. Então, nós precisamos realizar esse trabalho. Eu creio que por isso veio este tema tão especial para nós. Então, louvo a Deus por essa oportunidade, né? Então, o altar da família. O que é um altar? Quando Deus chamou Adão, quando Deus fez Adão, colocou no Jardim do Éden, Deus ali já instituiu o culto familiar. O culto familiar, irmãos, ele não é algo instituído após o pecado, ele é antes do pecado, porque Deus ama a adoração. Deus deleita-se em seus filhos o adorá-lo. Ele tem prazer nisto. Só que Satanás, ele quer deturpar estes fatos e quer desejar para si a adoração. Então, nós precisamos colocar em mente que ou nós estamos adorando a Deus na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas palavras, ou nós estamos adorando o príncipe do mal. Só existem esses dois caminhos, não tem outro. É muito terrível para as pessoas pensar que nas suas atitudes elas estão adorando Satanás. Mas tem muitos que fazem isto. E por isso que nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos estar atentos para o que nós estamos fazendo. Então, quando Deus criou Adão, ele já instituiu, colocou no coração de Adão a adoração a ele. Então, na viração do dia, Deus vinha para fazer o culto com ele todos os dias. E ali conversava com ele, instruía ele. De manhã ele vinha também. Então, era algo maravilhoso. E após o pecado, Deus também instituiu ali o altar. Adão, ele construiu o altar de sacrifícios, e ele vinha apresentar de manhã e à tarde
o sacrifício a Deus. E aí, não mais tarde, nós vemos aqui que Noé também fez isto. Noé, ele tinha esse hábito, essa prática de erigir o altar e prestar sacrifícios a Deus. Após o dilúvio, Noé fez isso também. E ali sacrificou os animais, apresentando a Deus como um incenso suave, um cheiro suave a ele, às narinas do Senhor. Depois nós vemos Abraão instituindo o altar, diz que onde Abraão passava, ele deixava registros da sua passagem, porque ele erigia o altar e ali ele adorava ao Senhor. E hoje, nós temos vários exemplos, irmãos. Nós vamos discorrer um pouquinho aqui, nós vamos ver vários exemplos da Bíblia, tá? Mas eu quero chamar mais atenção para nós, o que nós estamos fazendo, tá? E citar alguns textos da serva do Senhor, que ela chama a nossa atenção para o erguimento ou novamente ser estabelecidos os altares. Antes, eu lembro que por meados ali na década de 1970, 1980, nós não poderíamos ter em casa, no nosso lar, televisões, TVs. Por quê? Porque iria ser colocado justamente na sala da casa, onde é tirar o altar do Senhor. E, infelizmente, entrou dentro do nosso lar e muitos não sabem manusear isto para a honra e glória de Deus. E, infelizmente, hoje, nos lares dos cristãos, têm sido centros espírita. Infelizmente, a maioria dos cristãos hoje tem ali locais onde adora a Satanás. Onde tem uma TV aberta, ligada, irmãos. Acredite, ali está sendo um templo de adoração a Satanás. Para os irmãos terem uma ideia, Satanás ele apronta durante a noite e apresenta o seu relatório na parte da manhã. É através dos telejornais. Se você vai ligar uma TV, você só vai ver notícia ruim. Você só vai ver falar de sangue. Você vai ouvir falar de morte. De tudo que não presta, Satanás vai apresentar para quem ligar a TV de manhãzinha para ouvir notícias. E à tarde, da mesma forma, à noite, os telejornais estão recheados de miséria, recheados de sangue. Olha, as pessoas que recebem essas informações, essas notícias, irmãos, elas ficam com a mente perturbada, porque o próprio Satanás está nessas notícias, o próprio Satanás está no meio disto. Mas aí você pode perguntar, irmão, mas como eu vou ficar sabendo das notícias? Irmãos, você tem que saber notícia que você pode solucionar elas. Se você não pode solucionar ou dar uma solução precisa para aquilo que chegou aos seus ouvidos, então não ouça. Não ouça. Tenha dó de você, consciência da mente que você precisa estar com ela lúcida, pura diante de Deus. Então, por isso, você precisa estar filtrando o que você vai ver, filtrando o que você vai ouvir e colocar a mente lá no céu, nas coisas de Deus, na leitura da palavra de Deus, para você se deliciar com a leitura da palavra do Senhor. E aí, quando nós ouvimos isto, irmãos, quando nós estamos com a TV na sala, nós estamos ali erigindo um altar, mas não é um altar para o Senhor, tá? Então, é dever dos pais cristãos erigir o altar no seu lar. Em todo lar cristão, Deus deve ser honrado pelo sacrifício de oração e louvor, de manhã e à noite. As crianças devem ser ensinadas a respeitar e a reverenciar a hora da oração. Tem muitos pais hoje que estão sendo complacentes com seus filhos. Não fazem com que eles respeitem e adorem ao Senhor no culto de oração em casa. Não corrige seus filhos. Ou vai fazer o culto e os filhos ficam dispersos, ou até dormindo ou em outros ambientes da casa, mas não estão junto deles aprendendo aos pés de Jesus. Como que a gente sabe disso? Quando você chega na igreja
E você vai ver uma criança ali pintando, brincando com carrinhos, levando coisas, objetos para distração dentro da casa de Deus. Isso já é um dos sintomas de que dentro do lar não está havendo a devida adoração ao Senhor e o devido ensinamento da honra que deve ser prestada a Deus. Então precisa ser observado isso aqui, irmãos. Criança nenhuma dentro da casa de Deus pode estar sendo distraída, seja com desenho, seja com pintura, seja com brinquedos. Não se deve fazer isso. Um cristão que ama Deus e que deseja que o seu lar seja salvo, ou seja transladado ao céu, não deve permitir que isso aconteça. Então, as crianças devem ser ensinadas a respeitar e a reverenciar a hora da oração no lar e a hora da adoração na casa de Deus. E é dever dos pais cristãos pela manhã e à noite, mediante oração fervorosa e perseverante fé, construir em redor de seus filhos uma cerca de proteção. Na igreja do lar, deve as crianças aprender a orar e a confiar em Deus. Na igreja do lar, irmãos. O nosso lar, ele é a base para apresentarmos diante de Deus os futuros obreiros do Senhor. Está na mão dos pais o realizar essa tarefa para nós apresentarmos diante de Deus os nossos filhos e dizer, Senhor, eis aqui com os filhos que nos deste o Senhor. Mas apresentar já desde agora. Não é esperar quando Jesus estiver voltando para nós fazermos esta apresentação. Nós devemos ensinar os nossos filhos e nós, como pais, também aprendermos a repetir a lei de Deus. Com referência aos mandamentos, ensinou-se aos israelitas ele diz assim lá em Deuteronômio 6:7, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. O que quer dizer isto? Em todo tempo, nós precisamos estar ensinando os nossos filhos. Vinde, humildemente com o coração cheio de ternura, e com a intuição das tentações e perigos que estão diante de vós e de vossos filhos, pela fé, ligai-os ao altar do Senhor, rogando para eles o cuidado do Senhor. Ensinai as crianças a proferirem suas simples palavras de oração. Tem muitos irmãos que não ensinam seus filhos a orar, não ensinam seus filhos a cantar, não ensina seus filhos a falar com Deus de uma forma singela. Mas muitas vezes, irmãos, os pais querem falar, eu não sei ensinar. É porque não consegue fazer. Nós precisamos primeiramente ensinar os nossos filhos com as nossas próprias ações. Quando os filhos olham o que nós estamos fazendo como pais, eles vão querer copiar isto e vão repetir, irmãos, o que nós fazemos. Muitas vezes nós vemos os erros dos nossos filhos, irmãos, e nós queremos corrigir, mas quando nós vamos no espelho, nós vemos que os nossos filhos, eles só reproduzem aquilo que nós fazemos. Eles são ensinados, porque existe em nós a genética e a tendência passada. Então nós vemos nos nossos filhos aquela repetição do nosso eu. E aí nós queremos muitas vezes corrigi-los, sentimos triste, mas o que nós precisamos fazer primeiro? Ir a Deus e pedir, Senhor, molda o meu coração, muda a minha vida, para que meus filhos vejam em mim o Senhor vivendo em mim. Então isso é muito importante. Nós precisamos dizer aos nossos filhos que Deus se deleita em que elas clamem a Ele. Diz, passará o Senhor do céu por alto a tais lares, sem deixar a bênção alguma ali? Por certo, não. Todos os que clamam ao Senhor, Deus passa e deixa a bênção. Deus protege. Anjos ministradores guardarão as crianças que assim são dedicadas a Deus. Eles ouvem o oferecimento de louvores
e a oração da fé, e levam as petições àquele que ministra no santuário em favor de seu povo e oferece seus méritos em prol deles. Ou seja, Cristo que ministra em prol de quem pedimos. Então, nós somos intercessores. Intercessores é aqueles que intercedem por alguém, aqueles que apresentam o caso de alguém para Cristo. Porque Cristo é o grande intercessor no céu por nós lá no santuário celestial. Então, quando nós oramos, irmãos, as nossas orações nunca ficam sem resposta. E muitas vezes nós não recebemos a resposta de imediato porque nós não sabemos orar, ou não sabemos pedir, ou a maneira como precisamos nos apresentar diante de Deus pode ser a forma errada. Em certo sentido, irmãos, o pai é o sacerdote da família, depondo sobre seu altar o sacrifício matutino e vespertino. Mas a mulher, a esposa e os filhos devem unir-se à oração e aos cânticos de louvor. Pela manhã, antes que saia de casa para o trabalho do dia, o pai deve reunir os filhos em redor dele, junto com a sua esposa e mãe, e curvando-se perante Deus, entregue-os ao seu paternal cuidado. Passando os cuidados do dia, reúna-se a família para fazer uma prece de gratidão e erguer um hino de louvor em reconhecimento do divino cuidado no decorrer do mesmo, ou seja, no decorrer do dia. Quantas bênçãos nós recebemos durante o dia? Quantas vezes somos protegidos por Deus? Deus tem nos livrado de tanto mal. Deus tem livrado dos perigos que ocorrem, irmãos. São tantas coisas, tantas minúcias que poderia acontecer conosco a ponto de tirar a nossa vida, porque Satanás está no nosso encalço. Ele quer tirar a nossa vida, custe o que custar. Mas os anjos poderosos de Deus estão para nos proteger. Os anjos de Deus, irmãos, têm essa comissão, porque sabe que nós somos fracos, nós somos falhos, mas eles são designados a ouvir e atender a oração daqueles que buscam. Então não adianta você querer ser guardado por Deus se você não tem uma vida que é devocionada a Deus. Não adianta. Então você vai querer ser guardada, querer ser protegida, e muitas vezes depois que acontece o problema, você reclama, mas você reclama porque não buscou essa proteção. Então é necessário erigir o altar de Deus em seu lar. O altar para Deus, irmãos, é diferente do altar, outros altares que muitos de nós temos erigido. E um dos altares que mais está prevalecendo nos lares hoje é o altar do apetite. O altar do apetite, irmãos. Ou seja, a condescendência em comer aquilo que não pode e que não se deve. Isso também é um meio de adoração. Então, precisa termos cuidado com vários altares que erigimos em nosso lar e não o altar para o Senhor. Entregue os seus paternais cuidados, irmãos, a Deus, erigindo o seu altar ao Senhor. Entregue. O lar que tem um altar ao Senhor, ele é tido como um pedacinho do céu. Pais e mães, por mais prementes que sejam vossos afazeres, não deixeis de reunir vossa família em torno do altar de Deus. Pedi a guarda dos santos anjos em vosso lar. Lembrai-vos de que vossos queridos estão sujeitos a tentações, aborrecimentos diários, juncam a estrada, tanto dos jovens como dos mais idosos. Os que querem viver vida paciente, amorável e satisfeita, devem orar. Somente obtendo constante auxílio de Deus podemos alcançar a vitória sobre o eu. O lar deve ser um lugar onde o contentamento, a cortesia e o amor façam habitação. Onde moram essas graças, aí residem a paz e felicidade. Podem invadi-lo as aflições, mas isso é a situação da humanidade, que a paciência,
A gratidão e o amor mantenham no coração a luz solar. Seja embora o dia sempre nublado, em tais lares os anjos de Deus deleitam-se em habitar. Que coisa mais maravilhosa, irmãos, é quando nós estamos com a nossa mente, nossa vida ligada ao céu e o céu ligado a nós. Estamos diretamente nessa conexão. Portanto, cada lar deve ser um pedacinho do céu. Cada lar dos cristãos, dos filhos de Deus, daqueles que irão para o ser transladado ao céu, precisam ter harmonia. Harmonia, irmãos. Nós precisamos de desenvolver isto com Deus, com Cristo. Sem isto, o lar não fica harmônico, não se torna habitação dos anjos também. Então, os anjos deleitam. Você pode imaginar, na cidade onde nós moramos, ou nos campos onde nós moramos, o nosso lar, irmãos, ser como aquela casa de Raabe que foi protegida na destruição de Jericó. Vocês podem imaginar isso? Isso, cada lar que tem o seu altar erigido, ela também é protegida pelos anjos do céu. Os que professam o nome de Cristo não devem deixar de estabelecer o altar da família, onde podem buscar a Deus dia a dia, com todo fervor, com o que o buscariam entre uma congregação religiosa. Irmãos, note, todos nós que erigimos o altar na família, nós temos a alegria e a satisfação quando nós chegamos na casa de Deus de simplesmente falar, cantar e nos alegrar com os nossos irmãos com maior gozo, com maior satisfação. Então, isso acontece nas nossas vidas. Quando os irmãos chegam na igreja, estão tristes, irmãos. Ali, olha, desesperançados e começam a lamuriar ou se lamentar diante dos seus irmãos. Satanás deleita nisto, irmãos. Satanás deleita em ouvir os nossos irmãos lamuriando, sendo que ele sabe que se nós lançarmos mão da oração, que é a chave que abre, irmãos, Deus se inclina para ouvir as nossas preces, as nossas orações, quando nós dobramos o joelho. O mais fraco, o mais débil dos nossos irmãos, quando ora, quando ajoelha, Satanás foge. Mas ele sabe que quando a pessoa começa a lamentar, quando a pessoa começa a lamuriar, ele se deleita nisto e aproveita essa fragilidade para colocar dúvidas e levar tentações para os nossos irmãos que estão neste processo, porque é um processo. Nós não deixamos Deus de repente, mas nós também não chegamos a Deus de repente. Nada, tudo tem degraus. São os degraus que nós vamos atravessando e aí sim nós vamos entendendo isso. Então, quando nós chegamos na igreja, os irmãos estão felizes, estão alegres, cantando, louvando a Deus. Quando vamos cantar na congregação, os irmãos têm prazer em louvar e cantar. Não é simplesmente quando todos vão cantar, irmãos, o que muitas vezes acontece é que poucos cantam. E aí, cantam baixinhos, como se não tivesse vontade de adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Criador, o mantenedor de todas as coisas, aquele que nos protege, aquele que nos leva, aquele que nos traz. Então, isso, irmãos, é um reflexo da não adoração, da não fixação do altar, ou criação, renovação do altar dentro de cada lar, dentro do lar dos nossos irmãos. Então, isso precisa ser refeitos novamente. E nós vemos aqui a lição da vida de Timóteo. Timóteo, irmãos, ele nasceu e foi educado em um lar cristão. E assim como Timóteo, nós também podemos educar os nossos filhos e apresentar diante de Deus. A esse respeito, a respeito da vida de Timóteo, nós podemos aprender lições preciosas da vida e caráter dele. Desde a infância, Timóteo conhecera as Escrituras. A religião era a atmosfera de seu lar. A piedade da vida de seu lar era pura, sensitiva e não corrompida por sentimentos falsos. Ele recebia suas instruções, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui e um pouco ali. E a força espiritual dessas lições conservaram-no com pureza de linguagem
e liberto dos sentimentos corruptos. Eu sei que muitos pais que estão aqui hoje aceitaram a fé já grandes, muitas vezes com seus filhos já criados. Outros tiveram oportunidade de aceitar ainda com seus filhos pequenos. Mas nós vemos a corrupção imperando nos lares. Os palavreados dos nossos filhos muitas vezes têm desagradado a Deus. Então nós precisamos de corrigi-los, de ajudá-los a entender que quando nós falamos qualquer palavra, ou usamos uma linguagem que não agrada ao céu, nós estamos simplesmente falando ou prestando homenagem ao príncipe das trevas. Irmãos, precisamos ter cuidado com as nossas palavras, precisamos ter cuidado com os nossos sentimentos, e quando nós vamos abrir a boca para falar qualquer coisa, precisamos medir se estamos realmente falando ou agradando a Deus. E Timóteo foi um exemplo que nós precisamos imitar e ensinar os nossos filhos. Tem muitos pais que já não têm mais os filhos em casa, que não tem mais como ajudá-los no sentido de ensinar eles a erigir o seu altar. Mas, irmãos, todos nós, como pais, independente do seu filho ter saído de casa, ele ter constituído o seu lar, os pais, se não houve a oportunidade de ensinar eles, chegue e converse com o filho. Filho, erija o altar na sua casa, o altar a Deus. E continue, irmãos, os pais devem orar sempre pelos seus filhos e nunca, nunca deixar de orar, mesmo que eles sejam casados, pais já, ou avós também, não deve deixar de orar por seus filhos, não deve. Precisa apresentar a Deus sempre no altar da família. Toda a sua família deve ser apresentada a Deus diante do altar do Senhor. Seus instrutores em casa, na casa de Timóteo, cooperava com Deus na educação desse jovem para suportar as responsabilidades que sobre ele eram impostas na juventude. Operava na vida prática as lições da Bíblia. Exerce influência moral e religiosa sobre o caráter dele. Exercia a influência moral e religiosa sobre o caráter. Timóteo aprendeu e praticou essas lições. Ele não tinha talentos que fossem extraordinários, mas porque usava a capacidade que Deus lhe considera como dons consagrados ao serviço divino, seu trabalho era valioso. O trabalho da mãe de Timóteo, a Lloyd, e a Eunice e Lloyd, né? Nós sabemos que eram mulheres que preocupavam com o caráter de Timóteo. E aí nós vemos que ele deixou ali escrito, ele escreveu, né, vários livros, ajudou Paulo a escrever várias epístolas, várias cartas e vários livros também ali no Novo Testamento. Então, Timóteo teve uma função muito especial, mas por quê? Porque ele foi educado e ensinado desde cedo a reconhecer que Deus é soberano sobre a sua vida e sobre a nossa vida. Seu conhecimento inteligente da verdade e a piedade emprestava-lhes distinção e influência. O Espírito Santo teve em Timóteo uma mente que podia ser moldada e formada para tornar-se um templo para a morada do Espírito Santo. Então, o templo, irmãos, nosso corpo também é templo do Espírito Santo. Muitos irmãos acreditam que não precisam de ir ao templo em casa porque acham que Deus pode falar com ele onde ele for, onde ele vai, que ali está tudo bem, é o templo. Não, mas Deus precisa, irmãos, de um lugar específico em nosso lar para a adoração. Aquele canto que você vai tirar, aquele espaço do seu lar que você vai tirar para a adoração a Deus individualmente e também com a família. São altares diferentes, ou pode ser até o mesmo local, mas você sabe que todos os membros da família precisam ter o seu lugarzinho de conversar com Deus. Todos nós, irmãos, precisamos ter esse lugarzinho. E esse lugarzinho não pode ser importunado, incomodado por ninguém no momento que você estiver com a sua devocional com Deus. Isto é, individualmente, particularmente e também coletivamente com a família.
Então, nós precisamos de aprender a ter esses altares na nossa casa, em nosso lar. Devem os jovens colocar-se sob a instrução das Santas Escrituras e entretecê-las em suas meditações diárias e na vida prática. Assim possuirão os atributos considerados os mais elevados nas cortes celestiais. Esconder-se-ão em Deus e sua vida lhes revelará a glória. Muitos pais preocupam em educar os seus filhos, em dar os melhores ensinos das universidades, dos colégios, das escolas para os seus filhos, mas não tem em mente que a maior educação que pode ser dada aos filhos é o ensinamento da palavra de Deus, a verdadeira reverência para com Deus e a sua adoração. Não é errado os pais querer dar o melhor para os seus filhos em ensinamentos seculares, não é errado. Porém, acima disto, deve os pais dar o ensinamento bíblico para os seus filhos primeiro. O ensinamento bíblico, irmãos, é o que molda o caráter dos filhos. Quantos homens hoje foram destruídos, receberam os maiores ensinamentos, os melhores, mas eles não despontaram. Por quê? Porque a corrupção moral invadiu seu coração e eles não souberam como organizar isso, como rearranjar isto e apresentar como homens íntegros diante da sociedade, diante de Deus. Não conseguiram, porque a palavra de Deus educa, a palavra de Deus ensina. O cabeça da família, que é o pai, ele deve imitar a Cristo para ser o exemplo. Então, quando nós somos o exemplo de Cristo, todos os membros da família se centralizam no pai. Ele é o legislador, ilustrando na própria varonilidade as importantes virtudes, energias e integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. O pai é, em certo sentido, o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. Mas na ausência do pai, a mãe, ela ocupa o lugar de apresentar os seus filhos, a sua família, ao céu, a Deus. Então, nós precisamos sempre colocar isto em prática. Então, assim que nós levantamos, nós precisamos chamar a nossa família, o pai como sacerdote, ele chama a família e vão apresentar as petições ao trono da graça. Deve haver harmoniosa conduta no lar, cantando e também expressando a gratidão ao Senhor. Então, que se deve levantar de manhã, invocar o nome de Deus, cantar louvores a Deus. Por que nós devemos cantar louvores a Deus? Porque é uma forma de adoração. O céu todo é cântico, o céu todo é louvor. Então, nós precisamos apresentar diante de Deus. Se a esposa e os filhos devem ser encorajados a unir-se nesta oferenda e também a participar dos cânticos de louvor. De manhã e à tarde, o pai, como sacerdote da família, deve confessar a Deus os pecados cometidos por ele mesmo e pelos seus filhos durante o dia. Tanto os pecados de que se tem conhecimento, como aqueles que são secretos e que só Deus conhece, devem ser confessados pelo sacerdote diante de Deus. Quem era que fazia isso? Jó. Jó, ele, todas as manhãs e à tarde, ele apresentava seus filhos e confessava os pecados de seus filhos diante de Deus. Dessa forma, nós, como os pais, precisamos confessar os pecados de nossos filhos, mesmo sendo pecado secreto que nós não sabemos, mas Deus sabe. Nós precisamos de confessar os pecados deles. Então, nós não vamos fazer, por que fala em certo grau, ou de certa maneira o pai é tido como sacerdote? Porque os nossos filhos não confessam pecado para nós. Os nossos filhos confessam pecado para Cristo, para Deus. Mas os pais têm por obrigação confessar os pecados dos filhos diante de Deus, diante de Cristo, porque Cristo apresenta para Deus. Ele, que é o grande intercessor, Deus, Cristo,
ele apresenta diante de Deus. É Cristo que apaga os nossos pecados. É Cristo que apaga as nossas transgressões. É Cristo que tem misericórdia de nós. É o sangue de Cristo que foi derramado em nosso favor. Homem algum deve confessar pecados para outros homens, que é justamente pecado só que deveria ser apresentado diante de Deus. Qual é o pecado que devemos confessar diante dos homens? Aquele pecado que cometemos diante ou perante os homens. Aquele pecado que afasta ele dela, ou seja, uma pessoa de outra, aquilo que normalmente nós falamos e ofendemos o nosso irmão, esses sim são pecados que devem ser confessados diante dos nossos irmãos. E tem pecados que nós precisamos de confessar só diante de Deus. Então tem que haver essa distinção, tem que haver essa inteligência ao nós nos apresentarmos diante de Deus. A atmosfera que circunda a alma do pai e da mãe tem uma influência no lar. Então nós vamos ver que tudo que nós fazemos, irmãos, durante o dia tem uma influência, uma atmosfera que nos circunda. E essa atmosfera, ela é passada para as pessoas que estão ao nosso redor. O homem que é o esposo e pai, eu diria, estáis certo de que uma atmosfera pura e santa circunde vossa alma. Então nós precisamos atentar-nos para isso. Será que eu fui para o meu trabalho e lá eu fiquei sobrecarregado, cheio de expectativa, cheio de mau humor e ouvi coisas que não precisava e de repente eu venho trazer isso para o meu lar? Eu venho circundado com essa atmosfera negativa? Então nós precisamos ter esse cuidado também. E claro, o pai que tem esse cuidado, ele sabe que ele pode entregar diante de Deus todas as suas expectativas. Todos os cuidados da vida, nós precisamos direcionar a Deus, e aí Deus nos enche de paz, enche-nos de alegria, e assim nós podemos transmitir essa atmosfera para a nossa família. Estais certo de que a atmosfera pura e santa circunde vossa alma. Deveis aprender diariamente de Cristo. Nunca, nunca deveis mostrar espírito tirânico no lar. O homem que assim procede está trabalhando em parceria com agentes satânicos, trazendo a questão da raiva, da ironia, tá irado, tá? Não podemos fazer isso, não podemos permitir que isso aconteça. É natural que nós queremos fazer isso, mas nós não podemos, porque quando assim fazemos, irmãos, estamos em parceria com agentes satânicos. Levai vossa vontade em submissão à vontade de Deus, permitir que Ele transforme nossas vidas. Fazei tudo o que estiver ao vosso poder para tornar a vida de vossa esposa aprazível e feliz. Fazei de tudo para tornar o vosso lar um pedacinho do céu. Tomai a palavra de Deus como vossa conselheira. No lar, vivei os ensinos da palavra. Então havereis de vivê-las na igreja, e os lares, e os levareis convosco ao trabalho. Os princípios do céu enobrecerão vossas transações. Anjos de Deus cooperarão convosco, ajudando-vos a revelar Cristo ao mundo. As pessoas olham para nós e vai falar: olha, gostei de estar na tua presença, gostei de falar com você, gostei de negociar com você, senti uma paz quando você chegou. Quantas pessoas já falaram isso de você? Quantas pessoas já falaram isso de mim? Então nós precisamos sim de nos examinarmos para que nós possamos ter esta presença de Deus em nossa vida. Mas isso, irmão, só vai acontecer quando nós estivermos praticando a palavra de Deus em nossa vida, em nosso lar, em nosso coração. Irmãos, no lar deve haver trabalho harmonioso entre o pai e a mãe para a educação dos filhos. Deve haver a constituição desse altar. Precisa. Se você ainda não tem, faça o mais rápido possível. Estamos na iminência da volta de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos na iminência de poder recebermos o Espírito Santo em forma de chuva serôdia. E todo lar precisa ser renovado diante de Deus. Ou seja, o altar deve ser erigido, deve haver confissões de pecados, deve haver abandono de pecados,
Se há em meu coração, se há em vosso coração algo que te afaste de Deus, urgentemente, hoje, neste dia, nesta hora que você está tendo a oportunidade, vá diante de Cristo, vá diante de Deus e diz: Senhor, sou teu filho, sou tua filha. O Senhor morreu por mim. O Senhor morreu para perdoar os meus pecados. Te apresento, Senhor, como um templo vivo diante de ti. Faça morada nele. E a partir de hoje farei o melhor para te honrar e para te glorificar. Que o Senhor Jesus venha derramar copiosas bênçãos sobre a nossa vida. Que o Senhor venha nos ajudar a instituir o altar em nosso lar, em nossa família, e que a nossa família seja bem ordenada para a honra e para a glória do nosso querido Deus. Que todo lar seja um pedacinho do céu, que todo lar tenha o altar de adoração. Tire tudo aquilo que afasta você de Deus. Tira tudo aquilo que impeça você de ter a verdadeira comunhão com o Senhor. E você vai sentir a paz, uma alegria tão imensa. Você vai ser transbordado de alegria. Então, que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça, nos ensine cada dia a viver como se fosse o último dia da nossa vida aqui nessa terra, para começarmos a eternidade com Deus no céu. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça. Amém.